Boa noite, bem-vindos ao Bronze Podcast, ao segundo episódio. Boa noite. Hoje eu e a Sara queríamos primeiro agradecer às pessoas que já ouviram o podcast e que nos deram feedback positivo, também àquelas que nos deram feedback negativo, que nos ajuda a crescer e a aprender a melhorar. E o importante é tentarmos perceber como é que podemos ajudar tantas pessoas Sim. que vivem a sua fé no dia-a-dia, enquanto casal ou qualquer sacerdote, qualquer católico. Sim, mesmo que não seja católico, pelo menos Exato. se uma pessoa for ajudada já não é nada mal. Nada mal. Hoje, no episódio 2 do podcast, vamos falar sobre a modéstia. É um tema muito pouco falado hoje em dia, quase que há uma ausência desse termo na maior parte do mundo católico, ou se fala-se muito levezinho sobre esse tema e de uma forma muito liberal. Nós hoje trazemos aquilo que é a percepção católica sobre a modéstia, também quais é que são as nossas dificuldades como casal, porque vamos estar a falar sobre um tema que conhecemos há cerca de 3 anos, assim, mais profundamente. Sim, sim, pouco depois desde que casámos. Mas, sim. Antes, começámos antes de casar, mas a coisa demorou. Sim, a ouvir falar, não é? A questionar. Mas a modéstia em concreto foi pouco depois que temos de casar, Sim. não é? Começámos a aprofundar um pouco mais e até agora, até hoje. Ok, então se calhar eu começo por fazer uma introdução à virtude da modéstia. Como introdução, o que é que eu queria dizer-vos? Que é uma virtude que modera todos os movimentos internos e externos, ou seja, a modéstia modera também a aparência da pessoa, não só modela o interior da pessoa, faz com que os nossos movimentos e a nossa aparência estejam em harmonia com a nossa dignidade humana, com o nosso estado de vida, com a nossa capacidade intelectual e com as nossas condições financeiras também. É importante mencionar que esta virtude possui 4 facetas. Então, espera, antes de avançares para as 4 facetas, a ver Claro. se entendi. Por exemplo, a forma como nós estamos sentados, faz parte também do critério da modéstia, não é? É um critério para a pessoa mostrar ser modesta ou não é? Certo. Por exemplo. Não só sentado, como a pessoa faz tudo. Portanto, fisicamente e externamente. Certo, consoante o seu... É que disparate internamente, sim. Sim, consoante a sua educação, a sua capacidade financeira, não podemos esperar que, vamos imaginar, uma jovem que hoje descobre a modéstia, que não tem dinheiro para comprar, por exemplo, um véu, saias... todo um guarda-roupa, não é? Exatamente. Sim. Que essa pessoa passa a vestir-se de forma modesta 100% do dia para a noite. Exatamente. Pois. Então, a primeira virtude, ou a primeira faceta desta virtude da modéstia é a humildade. Eis a virtude que modera o nosso desejo de ser excelente, de ser grande, de ser alguém na vida. Pela virtude da humildade, aceitamos que somos pequenos, criaturas de Deus. Portanto, a humildade é a primeira faceta que eu queria salientar, porque é pela humildade que aceitamos ajuda. A pessoa humilde deixa-se ajudar pelo outro e, em prática, através da humildade abrimos-nos à graça de Deus. E Deus, pela sua graça, levanta-nos sempre de novo. É Deus que nos deseja levar ao cume da santidade e, ao fim e ao cabo, a nossa salvação tem a humildade de Jesus Cristo como alicerce. É Jesus quem, na sua humildade, sendo Deus, se entrega e por nós. No início da Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém, também não de carro, não de carruagem, mas montado num burro. E esta humildade de Nosso Senhor provocou a seguinte meditação da parte de Santo André de Creta. Passo a citar: o Senhor vem, mas não rodeado de pompa como se fosse conquistar a glória. Ele não discutirá, diz a Escritura, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz. Pelo contrário, será manso e humilde e se apresentará com vestes pobres e aparência modesta. Fim de citação. Pelo que o cristão, que sinceramente deseja imitar a humildade de Jesus Cristo, participará da sua glória e da sua alegria. Então, por exemplo, qualquer compra que nós façamos pode ter um ato de humildade e modéstia, não é? Está tudo ligado,
Por exemplo, ao escolhermos, se calhar, um determinado tipo de bem, por exemplo, um carro mais caro ou um carro que satisfaça as mesmas necessidades, por exemplo, para a família, isso é também um ato de modéstia da pessoa, não? Claro. Agora, há pessoas com muito dinheiro, há pessoas com menos dinheiro. O que é estranho é ver pessoas com pouco dinheiro comprar coisas caras para as quais teriam outras soluções. Okay. Mas aqui não é uma questão de dinheiro e não ter dinheiro, é uma questão de modéstia. Ou seja, com ou sem dinheiro, eu preciso daquilo que estou a comprar, e se preciso, estou a comprar porque de facto quero uma coisa boa para realizar um fim, e que fim é esse? Portanto, tem muito a ver com o fim das coisas. Então aí entra então a humildade, não é? Daí ser das primeiras coisas que a pessoa tem que ter para que possa estar aberta à modéstia. Correto? Certo. Okay. Depois da humildade vem uma coisa que acaba por ser também importante, que é o estudo. É outra das facetas que eu também queria apresentar. O estudo, e por estudo não é o estudo académico, é o estudo sobre a fé e sobre as coisas que nos interessam enquanto católicos. O estudo também ajuda a disciplinar os nossos olhos, a forma de olhar para as coisas do mundo, somente na medida em que são necessárias para crescer humanamente e cristamente. Portanto, quando uma pessoa compra um bem que não necessita, ou quando se veste de uma determinada maneira que se calhar é mais fina do que aquilo que a pessoa de facto é, não quer dizer que a pessoa não seja a fazer um esforço para estar bem vestido, que eu acho que é um dever de qualquer cristão católico. Aquilo que eu acho é que convém estudar para perceber o que é que nos convém como fim, e portanto o estudo será outra das facetas. Outra que eu penso ser importante também é a modéstia nos movimentos e no estar. A virtude da modéstia faz com que a pessoa ande, fale e sorria de forma simples. A pessoa modesta tenta não chamar a atenção a si mesma, e se pudesse entrar na igreja paroquial sem ser percebida por alguém, o faria de bom grado. Não é a virtude da modéstia obriga a que a pessoa não queira chamar a atenção para si, porque afinal de contas a pessoa está na presença de Deus constantemente, e é um pouco como dizia São João Batista: uma pessoa deve fazer-se menos, eu quero fazer menos eu e mais ele. Portanto, São Cipriano também no seu escrito sobre o Pai Nosso fala da modéstia a ser praticada na oração. Então, daí muita a expressão que eu tenho lido quando tive a estudar um pouco mais a modéstia, e tenho vindo, não é? Porque nós estamos sempre a melhorar. Eu tenho descoberto coisas que eram uma falta contra a modéstia e tenho estado a tentar melhorar. É que de facto quando nós estamos cheios de Deus, transmitimos Deus, não é? Sim. E quando estamos cheios do mundo, transmitimos o mundo às outras pessoas, e de facto a modéstia no vestir, no agir, é a primeira coisa que faz com que nós demos testemunho dele, portanto, aos outros. Certo. Mesmo sendo pessoas muitas vezes que são nossos amigos, que são católicos e que ainda não têm a graça de conhecer a modéstia, porque é uma graça, não é? Sem dúvida. Tudo, a fé é uma graça, tudo aquilo que diz respeito a Deus é uma graça. Não é uma pessoa. Todos os esforços humanos para ser uma pessoa em graça não correm bem. A pessoa aceita a graça que Deus dá e a cultiva. Sim. Ou então está tramado. Como eu ia dizer, São Cipriano, no seu escrito sobre o Pai Nosso, fala da modéstia a ser praticada na oração. Passo a citar: as palavras e as súplicas dos que oram devem ser disciplinadas, serenas, contidas e respeitosas. Tenhamos em conta que estamos na presença de Deus, devemos ser agradáveis aos olhos de Deus, tanto pela atitude do corpo como pela moderação da voz, pois se é próprio do despoderado ou da pessoa sem pudor rezar aos gritos, ao homem discreto convém orar modestamente. E, portanto, as palavras acima citadas por São Cipriano referem-se à oração em geral. E à missa, eu acho que também aqui uma boa citação, que nos lembra que da mesma forma quando nos reunimos com a comunidade católica na Santa Missa e oferecemos os sacrifícios divinos pelas mãos do sacerdote, devemos lembrar-nos da modéstia e da disciplina e não preferir as nossas orações com palavras destemperadas, nem enunciar com tumultuada loquacidade as súplicas. Deveríamos confiar modestamente a Deus, porque Deus não escuta as palavras, mas aquilo que sai do coração. Obviamente, agora lembrava também, é bom que uma pessoa se eduque e que estude e que aprenda novas orações e que aprenda mesmo o latim, que é essencial no crescimento da fé. Mas, é a língua da igreja. Exatamente, que é a língua da igreja, mas que não use isso como um porta-estandarte, porque ao fim e ao cabo Deus sabe perfeitamente o que vai na pessoa.
Também a modéstia, como disseste, Sara, nos movimentos revela uma alma tranquila. No tom de voz revela a nossa fé em Deus. Revela a fé em Deus que escuta mais o coração do que a voz, quebrada e que pode estar tanto furiosa como muito complacente. Mas a verdade é que Deus ouve pouco a voz e ouve mais, de facto, a verdadeira intenção por trás da oração. Pois Ele sabe as intenções. Sim, sem dúvida. E queria também completar esta parte da modéstia nos movimentos e na maneira de agir, porque o Padre Pio tinha aqui uma carta à sua filha espiritual, Anita Rodot, e ele escreve, cito: seja modesto nos relances, não virar a cabeça para lá e para cá para ver quem entra e quem sai, não rir por respeito ao lugar sagrado e por respeito às pessoas que lhe estão perto, tentar não conversar com ninguém, a não ser quando a caridade ou a necessidade estrita o requer. E falando sobre, fim de citação, e falando sobre também o comportamento fora da igreja, diz o Padre Pio: acima de tudo, seja extremamente modesto em tudo, sendo esta a virtude que mais que qualquer outra revela os afetos do coração. Nada representa um objeto mais fiel e claramente que um espelho. Da mesma forma, nada representa mais nitidamente as qualidades más ou boas da alma do que o maior ou menor regulamento do exterior, como quando a pessoa se apresenta mais ou menos modesta. Deve ser modesta no falar, modesta no rir, modesta no porte, modesta no andar. Tudo isto deve ser praticado não por vaidade, para se alardear, não por hipocrisia, nem para parecer boa aos olhos dos outros, mas acima de tudo para cultivar a modéstia como virtude interna que regula os movimentos externos do corpo. E Ou seja, temos que nos dominar. Sim, constantemente. Não somos uns bichos. Por isso é que São Tomás compara muito a modéstia com a temperança. Apesar de distinguir as duas, sim. compara muito. No entanto, a temperança, ele diz, é engraçado que ele diz que a temperança é um acto do interior apenas, enquanto que a modéstia não. Por último, o que eu queria também salientar é a modéstia no vestir, claro que temos falado, mas voltava a frisar que a modéstia no vestir faz com que a pessoa revele a sua própria dignidade pela maneira de se trajar. Por um lado, a pessoa evitará usar roupa insuficiente, por outro lado, evitará exageros e pronto, e quer dizer, aqui não há muito a dizer a não ser vista-se como uma pessoa católica. Não, sim, nós primeiro temos que perceber qual é a finalidade da roupa, não é? A roupa serve precisamente para proteger, seja do frio ou do calor, não é? Maioritariamente. Depois, além de proteger contra o frio, contra o calor, protege também a nós e aos outros contra determinados pensamentos, determinados desejos, determinados atos impuros, não é? Porque muitas vezes uma coisa leva à outra. E também porque comunica uma mensagem, né? Nós vestimos de uma determinada forma, muitas vezes com determinadas cores, para transmitir alguma coisa aos outros, não é? E um exemplo muito básico que toda a gente sabe e compreende logo é, por exemplo, quando morre uma pessoa que nos é próxima, as pessoas têm muito a tendência de fazer o tal luto, não é? Deixem-se preto, pronto, para transmitir, portanto, que de facto estão de luto por determinada pessoa. Portanto, tem muito a ver com o que a pessoa pretende transmitir e com a ocasião. Sim. Há aqui uma parte que eu gostava também de mencionar, porque no vestir também podemos evangelizar. Ou seja, na forma como um sacerdote se apresenta, de batina, se apresenta-se vestido com aquilo que o representa. Exato. É a mesma coisa mensagem, um bombeiro, quando se apresenta vestido de bombeiro, se eu tiver um problema, eu vou ter com aquela pessoa, um enfermeiro, um médico. As senhoras, quando se vestem bem, transmitem, justamente as senhoras novas, que hoje em dia se vestem bem mal, estão a transmitir uma mensagem especial de evangelização. Existe uma história a respeito de São Francisco de Assis, que convidou um dos seus irmãos para sair pela cidade com o intuito de pregar um sermão. Já ouviste? Não. Então, o irmão aceitou o convite do fundador e os dois saíram e fizeram um belo passeio pela cidade, mas sem proferir palavra alguma. Ao voltarem para o convento, o irmão, tanto perplexo, perguntou ao santo a respeito do sermão que iam dar. O santo respondeu que já tinham dado a pregação. Ora, o simples facto de andar pela cidade vestido de hábito religioso já era a pregação. Este hábito lembra-nos da existência de Deus e lembra-nos que Deus realmente existe. Assim, uma senhora ou um homem, quando se vestem a rigor para a Santa Missa e quando se vestem a rigor para um ambiente de família,
para um almoço de família, para uma solenidade. Quando as pessoas estão bem vestidas, mostram exteriormente aquilo que lhes vai na alma. Sem dúvida. Então agora será pertinente falarmos um pouco da dignidade da mulher, que é, sem dúvida, o alvo mais fácil, não é? De todas as faltas de Da modéstia. falta contra a modéstia. Temos que estar de acordo, de facto, a maior falta da sociedade atualmente é a modéstia. Sim, mas o diabo faz sempre isso, o demónio ataca sempre As primeiro. mulheres, desgraçadas. Então, temos de dizer que a dignidade ou a beleza da mulher, portanto, engloba 4 dimensões. Da primeira, a capacidade de amar e de pensar. A segunda, que é o uso correto ou até o máximo das capacidades de pensar e de amar. O terceiro, a harmonia emocional, que é um fruto dela. E a quarta, a beleza do corpo, portanto, que é um sinal muito fincado, não é? Exterior, sim. Exatamente, desta dignidade. A capacidade de pensar e querer não dispensa da obediência à lei de Deus. Portanto, a obediência desta lei é sempre necessária. Porém, dentro dos limites da lei divina, cada pessoa pode tomar certas decisões livres. Claro. Portanto, Deus deu-nos a liberdade, não é? Sim, eu acho que o grande problema nisso é que as pessoas que estão a ouvir isto e que não creem em Deus, se é que há alguma, se calhar fica a pensar, mas então a lei divina pode ser diferente da minha lei, eu tenho a minha lei, e acho que é um pouco por aí que as pessoas não percebem a modéstia, se calhar. Pois, assim é difícil porque são guiadas pela moda, não é? E a moda, como sabemos, é contra a modéstia. Portanto, e ficamos agora a vida intelectual e o amor no coração da mulher. Portanto, há muitas mulheres que sabem organizar perfeitamente o escritório. Portanto, há outras que dominam as ciências a ponto de deixar os homens envergonhados, não é? Sem dúvida. Mas, no fundo, há muitas que desejam casar e ter filhos. Portanto, uma coisa que está natural na mulher. E elas usariam os seus talentos na educação das crianças que Deus lhes dará, não é? Portanto, neste caso é o que eu atualmente estou a fazer em casa. Portanto, eis que a finalidade principal da inteligência e do amor feminino, não é precisamente esta. Portanto, imaginemos o que poderia acontecer durante a primeira gravidez de uma mulher. Por exemplo, o chefe começa a ficar preocupado, pode ser que ele perca a sua melhor funcionária, né? Porque sabemos que quando estamos grávidas temos de ficar em casa muitas vezes, e começa então as suas insinuações, que é bom ter filho, mas não exagere. E então parabéns, mas não deixe agora o seu trabalho de lado, a sua carreira, que até se calhar teve agora uma progressão, pronto. E nós precisamos de ti aqui, pronto. Há muitos comentários que se costumam ouvir, felizmente. E se calhar aquela mulher até gostava de ter mais filhos, talvez uma família grande, numerosa, mas depois começa a pensar de uma maneira um bocado diferente. Aos poucos vai entrando. Sim, e aos poucos vai ficando habituada a este tipo de comentários e abandona o desejo mais profundo tanto dela, que seria se calhar ser mãe e ter filhos com o amor da sua vida. Portanto, e em vez de ter um maior número de filhos, acaba-se por deixar instrumentalizar, não é? Ser explorada por um homem que valoriza o dinheiro, neste caso que é o chefe, mais do que a pessoa humana ou do que a sua própria felicidade, não é? Se o que realmente a faz feliz é ter uma família, ela também está a pôr à frente do trabalho. Muitas vezes também temos que ter discernimento para pensar e pôr as nossas prioridades. Mas a verdade é que hoje chama-se liberdade. As mulheres dizem eu sou livre, faço o que quero, mas geralmente esse discurso, eu não sou mulher, e se calhar estou a ser injusto ao dizer isto, mas parece-me que geralmente só tem uma vertente, que é eu sou livre, mas se for para escolher ir trabalhar, eu sou livre para ter um filho e acabou. Portanto, eu noto que mais do que os homens, as mulheres estão bem mais condicionadas, portanto acho que é importante salientar de facto isso. Nós temos também este poder de maternidade, não é? Que marca a nossa vida. Sim. Inato. E é uma graça, sem dúvida. Esta mulher aqui neste exemplo, não é? Que é casada e que tem uma família, acaba por ser persuadida pela pressão social de que fala. Portanto, certo. 1 filho, 2 filhos, 3, mas não mais. Sim. E 3 é esticar um bocado a cara. Portanto, pedimos às mulheres, pensem e façam o que querem, sejam vocês mesmos. Sim, o que realmente nos deixa feliz, no fundo, não é? Sim. Bom. Depois temos a vida emocional da mulher, não é? Que é muito fincada também a nós. Portanto, aqui tanto a vida no seio da própria família, como o namoro e o noivado, que são entendidos como um tempo de preparação para o matrimónio, não é? Representam etapas no amadurecimento afetivo da mulher. Portanto, tanto um como no outro, portanto, a mulher deve sentir-se a verdadeira liberdade de amar e de ser amada e uma profunda felicidade sem a necessidade
de absorver ou de ser dominada, não é? Ou explorada, que é o que Certo. acontece muitas vezes. Depois temos a beleza da mulher, a beleza física da mulher, não é? Porque nós somos belas interiormente e exteriormente. E é curioso que, de facto, Deus criou a mulher bonita e o homem forte, fomos a reparar. Pensava que ia dizer feio. Não, forte. E é no homem que se vê algo, de facto, que é do poder de Deus, não é? E na mulher, a beleza de Deus. E talvez seja por isso que o Catecismo da Igreja afirma, eu passo a citar, cada um dos dois sexos é, com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. Portanto, esta coisa nova agora das mulheres acharem que os homens, por algum motivo, pensam que são mais poderosos que as mulheres, ou mais dignos, é mentira, não é? Nós temos finalidades diferentes. Completamente. Senão não havia homem e mulher, havia se calhar só homem ou só mulher. Pronto. Portanto, de facto, nós estamos aqui por acaso. É que não há nenhuma, quando nós olhamos para o mundo, isto nota-se que são modas, e já não é de agora, isso aparece de tempos em tempos, mas quando se olha para a complementaridade dos sexos, a partir do momento em que um é forte, o outro é belo, um é delicado, o outro é agressivo, um é empreendedor, não quer dizer que não haja mulheres empreendedoras. E mulheres fortes. Sim, não quer dizer nada disso. Sim. Mas um é por norma mais empreendedor, o outro é mais protetor dos filhos. Um é mãe e tem a maternidade. E o outro é pai, pronto. E o outro é pai. Portanto, como é que se pode confundir isso? É impressionante. Sim, e é interessante porque da mesma forma que o rapaz pode abusar da sua força física com uma rapariga, uma mulher, a mulher também pode abusar da sua beleza com o homem. Não é? E não se pensa nisto hoje em dia. É curioso. Sim, não se pensa. Quanto à dignidade de vestir, o que é que podemos dizer? Então, quanto ao vestuário, portanto, e à identidade da pessoa, podemos dizer que representa uma pedra fundamental para qualquer cultura. E em termos radicais, podemos dizer, por um lado, a maneira de vestir é capaz de manifestar se o povo tende à sensualidade e assim à imitação dos animais, que só conhecem o prazer dos sentidos. Por outro lado, o vestuário é também capaz de exprimir uma inclinação para a vida intelectual, para a pesquisa científica e para as alegrias espirituais, alegrias estas que temos em comum com os anjos de Deus. Pois, há de facto povos que andam seminus, há povos que vestem peles de bicho, bom, tem a ver com a cultura deles, não é? Sim. E portanto, neste contexto, também fazemos uma pergunta bem simples, que é, quando vê alguém pela primeira vez, quais são as primeiras coisas que se nota, não é? E quais é que são? Neste caso, é o sexo da pessoa, se a pessoa é homem ou mulher. Hoje em dia, às vezes, é difícil. Depois também dá para perceber a raça da pessoa, se é branca, se é preta, se é morena, portanto, a raça da pessoa em questão e, portanto, como ela está vestida, mais concretamente. Uhum. Nesta questão do vestir há sempre uma coisa que eu penso que é importante mencionar, que é Deus vestiu Adão e Eva, ou pelo menos Deus não os vestiu, mas eles foram responsáveis por procurar as suas próprias vestes. Fazendo aqui uma mudança e estudando um pouco o livro do Gênesis, chegamos à seguinte conclusão, que os primeiros itens de propriedade privada existiam na forma das vestes de Adão e Eva. Depois do primeiro pecado, ou depois de terem comido o fruto proibido, Adão e Eva ficaram conscientes da sua nudez e tiveram vergonha. Passo a citar: então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Fim de citação. Eles cobriram, portanto, a nudez com as folhas, mas tudo indica que já não eram suficientes. Ainda sentiram a necessidade de esconder-se do Senhor, que passeava no jardim, e quando Deus pergunta a Adão: onde estás? Adão responde: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Portanto, a modéstia no vestir é uma coisa que parte já dos nossos primeiros pais. Adão já tinha feito uma cinta com folhas de figueira, mas afirma que está nu. Isto indica que Adão sentiu a necessidade das vestes mais substanciais. É o próprio Deus que vai fazer estas vestes e Ele, o próprio Criador do Universo, vai vestir Adão e Eva. Que delicadeza paterna. Passo a citar as Escrituras: o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles
e os vestiu. Qualquer animal foi sacrificado para que Adão e Eva tivessem roupas de qualidade, nem de folhas, nem de figueiras, nem de lã, mas de peles de um animal. A palavra hebraica usada para vestes ou túnica é knet. A raiz destas palavras quer dizer cobrir. E, portanto, podemos ver que o pudor não nasce propriamente de cada pessoa, ou seja, não é um construto social como este quer fazer parecer. Claro que há uma noção que o construto social nos indica que se é preciso menos ou mais roupa para ser uma pessoa modesta, mas sem dúvida quando há pouca roupa, já está escrito nas escrituras que as pessoas desconfiam do seu aspecto e tentam tapar-se. Se calhar era um bom momento agora para falarmos sobre o que é que alguns santos dizem sobre a modéstia e até mesmo Nossa Senhora. Tem algumas profecias. Sim. Mais concretamente Nossa Senhora, que ela é sem dúvida o pilar da modéstia para as mulheres. Então começamos por Nossa Senhora. A 20 de janeiro de 1610, Nossa Senhora apareceu a Madre Mariana de Jesus Torres. Passo a citar esta aparição, porque te faço saber que do término do século XIX até um pouco mais de metade do século XX, na hoje colónia e então República do Equador, extravasarão as paixões e haverá uma total corrupção de costumes por reinar Satanás nas seitas maçónicas, a qual visará principalmente a infância a fim de manter com isto a corrupção geral. Irá decaindo rapidamente o espírito cristão, apagar-se-á a luz preciosa da fé até chegar a uma quase total e geral corrupção de costumes. Ademais, nesses infelizes tempos, haverá um luxo desenfreado que, por ser laço de pecado para os demais, conquistará inúmeras almas frívolas e as perderá. Quase não se encontrará inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres. E nessa suprema necessidade da Igreja, calar-se-á aquele a quem competia o tempo falar. Portanto, isso é genial. Esta é bem poderosa. Esta é poderosa. Relembra-me a data? 1610. 610, imagina. Estamos em 2020. É. E engraçado que já falava de maçonaria, coisa que não há uma indicação de que a maçonaria fosse formada. Se não me engano, a fundação da primeira loja foi em 1717. Claro que a maçonaria já vem de outras fontes ocultas. Pois, sim, é capaz. De Jerusalém, antigas. Mas a verdade é que fala aqui de uma corrupção dos costumes, de que especialmente esta corrupção será focada nas mulheres e nas crianças, que é horrível, mas é uma coisa que nós vemos. Sim, nas crianças ainda há mais terra, que é para gerações irem rolando, não é? Certo. E tem-se vindo a ver isso nitidamente. Sim. E depois, infelizmente, esta parte do luxo também acho que é importante, porque haverá um luxo desenfreado e nunca houve o PIB de qualquer país. Hoje em dia é mais do que 100 vezes o PIB de há 100 anos de qualquer país e as pessoas vivem é luxo, não se dão conta que são luxos. E ninguém tem filhos e, bom, é surreal. E no fim, calar-se-á aquele a quem competia o tempo falar. Será um bispo, será um papa, não sei. A verdade é que eu não vejo ninguém a falar da corrupção dos costumes, não vejo ninguém já a falar da maçonaria na igreja. Vejo alguns, mas sei quem são, não há muitos. Sim. E que eu conheça explicitamente. Sim, fala-se mais depressa do ambiente. Que eu conheça só a Fraternidade de São Pio X e... Foi onde nós descobrimos a modéstia, todos os efeitos. É que fala claramente dos franco-maçons e de como infiltraram a igreja. O resto, acho que há um silêncio mais ou menos generalizado. Sim. Nossa Senhora de La Salette, 19 de setembro de 1846. Esta também é forte. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demónios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé, pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Cegá-las-ão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Os governantes civis terão todo o mesmo objetivo que considerarem abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda a espécie de vícios.
E ao ocultismo, acrescento eu, não foi dito, mas é o que nós estamos a ver hoje em Sim, dia. mais do que foi dito na profecia anterior. Sim. A confirmar-se, não é? Essa foi em 1846. 1600, 1800, sim. Sim, estamos a aproximar. Nossa Sim, Senhora de sim, Fátima, não é? sim. 17, creio. Certo. Nossa Senhora de Fátima, que também confidenciou a Santa Jacinta, e aliás confessou aos pastorinhos, que a maior parte dos pecados que conduziam as pessoas ao inferno eram os pecados da carne. Portanto, a modéstia e os pecados da carne estão muito ligados. Sim, sem A dúvida. pessoa modesta não peca contra a carne, ou dificilmente peca. Não digo que não peca contra a carne, porque qualquer pessoa é tentada a pecar contra a carne, mas está protegida, tem muito mais barreiras. Claro. É para proteger a nossa alma e dos outros, para todos os Sim. efeitos, como dissemos ao início. Sim. Agora queria falar um pouco de São Pio X. São Pio X no Catecismo Maior tem também tem 3 pontos, aliás, um ponto com 2 alíneas, onde ele explica muito bem o que é a modéstia. Portanto, ele está a responder as perguntas. Quem já leu o Catecismo de São Pio X sabe que é feito como qualquer catecismo, que é pergunta-resposta. O que ele diz, está em inglês, eu vou traduzir diretamente. Ele diz que para receber, a pergunta é: para receber a comunhão, que devoção é que é precisa? E São Pio X diz: para receber a Sagrada Comunhão com devoção, significa que a pessoa tem que se aproximar da comunhão com humildade e modéstia interior e na vestimenta, e de fazer a preparação necessária e agradecer a devida comunhão. Portanto, São Pio X menciona que é necessário haver uma modéstia interior e também exterior, em pessoa e em vestido. Sim, não é ir a qualquer maneira, né? Para todos os efeitos está ali Nosso Senhor, não é? Não se pode, quer dizer, eu não vou receber Nosso Senhor como vou para um café tomar, sei lá, um café com os meus amigos ou para uma praia, quer dizer, não. E mesmo a forma como nos aproximamos do altar, eu muitas vezes quando ia a outro tipo de missas à qual nós vamos, eu notava que eu aproximava-me da comunhão a olhar para os amigos, a conversar ou então a rir. Sim, não íamos, acho que não íamos todos. E a maneira como uma pessoa se aproxima da comunhão tem que ser com reverência. Sim. Agora nós aproximamos-nos com filhos, portanto vamos um bocado distraídos, mas a verdade é que vamos compenetrados no que estamos a fazer. Sim. Outro ponto, havia outra pergunta: o que é requerido em ordem a assistir à Santa Missa bem e com proveito? E a resposta de São Pio X é: para assistir à Santa Missa com proveito são necessárias 2 coisas: modéstia da pessoa e devoção do coração. Obviamente São Pio X podia ter dito aqui 1000 coisas. Ele diz 2 coisas: modéstia da pessoa e devoção no coração. Daí a importância da modéstia. Terceira questão: no que é que consiste essa questão da modéstia da pessoa? Então, a modéstia da pessoa consiste especialmente em observar silenciosamente a Santa Missa, em estar modestamente vestido, em estar recolhido e o mais distante possível de qualquer tipo de conversa ou distração, não é? Ou distração. Em permanecer ajoelhado em todos os momentos, excepto durante o Evangelho, se possível, claro. E portanto isto é uma devoção pessoal de São Pio X, mas nós percebemos que é modéstia. Ao fim e ao cabo, a modéstia é isto, é o comportamento. Sim, vai crescendo connosco, não é? Sim, sem dúvida. São Luís, eu não queria tornar isto repetitivo, não sei se te dá alguma pergunta agora. Não? Força. Acho que é importante mencionar, porque os santos falavam muito da modéstia. São Luís Maria Grignon de Montfort, canonizado pelo Papa Pio XII em 1947, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ponto 59, diz-nos: sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que seguirão as suas pegadas de pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação nem fazer acessão de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal por poderoso que seja. E agora a parte que nos interessa. Continua São Luís: terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração e, por último, a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Portanto, podemos ver aqui
a importância que São Luís Maria dá à modéstia, ao qual juntamos, Sim, claro, as os santos, profecias, os santos. Há mais 1000 coisas que os santos dizem sobre a modéstia, não vou amassar mais ninguém com isto. No entanto, acho que era um capítulo interessante, era perceber que não estamos a falar da modéstia como se fosse um capricho ou como se fosse uma coisa temporal, ou seja, isso era assim há 50 anos, agora é diferente porque os costumes mudaram. Não, meus caros, estamos a falar de santos, e o que os santos fazem, seja há 50 anos, seja há 2000 anos, posso-vos garantir, repitam que o caminho é seguro. Bom, então e agora mais a parte prática. Em relação à mulher, convém que a mulher use calças? Que é uma pergunta que muita gente faz. Sem dúvida. E muitas pontes existem entre calças ou apenas saia ou apenas vestido. Bom, seria muito útil citar a Sagrada Escritura nesta parte, que é, passo a citar: a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor, seu Deus. Isto indica claramente que há uma maneira de vestir que é tipicamente feminina, não é? Tipicamente das mulheres, e uma maneira tipicamente dos homens se vestirem. E mesmo que não fosse um costume social, estamos a ler da Escritura. Exatamente, portanto, está escrito, não é? Nós que somos católicos, até falo das pessoas pagãs, não é? Mas sim. nós somos católicos, não é? Não há volta a dar, está ali. Não há muito por onde mudar. Portanto, e basta pensar que, por exemplo, numa festa de casamento, não é? Os homens vestem-se muitas vezes de fato e gravata e as mulheres, por norma, é o vestido. Pronto. Agora já há umas invenções, mas não foge muito à regra. Pelo que é perceptível que as mulheres usem vestido e os homens usem calça. Portanto, a seguinte passagem é traduzida de um livro escrito em 2004 por uma ex-modelo americana, que eu passo a citar. Agências de propaganda prepararam uma pesquisa de marketing para descobrir a reação dos homens a uma mulher que usa calças. Sabem o que é que eles descobriram? Usando uma nova tecnologia, elas rastrearam os olhos dos homens quando ele olhava para uma mulher de calças. As agências descobriram que, quando o homem olha para uma mulher da parte de trás, olham diretamente para as suas nádegas. E quando olham para uma mulher de frente, os olhos vão diretamente para a parte mais íntima e privada do corpo da mulher e não para o rosto, nem para o outro lado. Portanto, estas palavras poderiam assustar, mas os homens, partindo da sua própria experiência, sabem que coincidem com a realidade. Portanto, se o uso de calças da parte de uma mulher produz este efeito na maior parte dos homens, a conclusão é muito básica, que é algo que é evidentemente mau. Portanto, e nós mulheres podemos contornar isso utilizando uma saia ou um vestido. Claro. E é mau mesmo não é uma questão só de ir para a rua assim, mesmo entre marido e mulher, tem que haver uma dignidade, tem que haver um comportamento, não é porque as pessoas estão casadas que podem olhar para onde querem ou fazer o que querem. Acho que é saudável que exista um respeito mútuo. Sim, claro, sem dúvida. Portanto, isso leva-nos à próxima questão, que é o uso de calças em casa. Pronto, de roupas inapropriadas, não é só as calças em questão, mas de uma forma geral. Portanto, as calças fazem com que a figura ou o corpo fique de uma forma mais visível e acessível ao outro, e isto faz com que o marido também pense excessivamente no ato sexual e perca o sentido da sua mulher. E, por sua vez, isto faz com que ele falte naquele atencioso respeito que cada mulher deseja, no fundo, que o seu marido tenha com ela. Portanto, o marido começa a tratar a mulher como se fosse um objeto e não tanto como uma pessoa, não é? A falta de respeito manifesta-se pelo desejo desordenado e pelo prazer sexual. Leva-se à banalização, não é? Dos efeitos. E claro, as pessoas quando casam, não casam para se isolar num convento, as pessoas casam para ter filhos e casam para fazer filhos não é preciso explicar, é bem claro, simples. Sim, primeiro a procriação, claro. Portanto também amarem-se mutuamente, sem dúvida alguma. Mas no entanto não se pode estar aqui a vestir, a maneira como as pessoas se apresentam, o fim, obviamente, mesmo que o fim da mulher seja que o marido tenha filhos com ela, para alcançar um fim, sim, não se pode chegar a um fim por meios ilícitos ou por meios imorais, portanto... Sim, claro, obviamente. Aqui a questão é que também é muito saudável para o casal haver uma certa ponderação, não é? Nos atos. Modéstia? Sim, uma modéstia, exatamente. Um com o outro, isto aplica-se a tudo, não é só a questão da sexualidade,
mas como tudo o resto, sim. E aqui há aqui uma questão pertinente, que é se existe alguma ligação entre a violência doméstica, por exemplo, e a falta de modéstia um com o outro. E quando a mulher se veste de uma forma imodesta, não é? Isto faz com que o corpo dela também esteja mais acessível a este tipo de violências e acaba por ser menos misterioso e consequentemente menos respeitado. Graças a Deus também existem homens com muito amor às suas mulheres e isto não acontece. Sim. Mas também sabemos que há muita violência doméstica e mais que aquela que nós pensamos. Eu penso que não se pode generalizar, cada caso é um caso. Claro. Sim. Mas sem dúvida uma mulher que se veste assim... Pode estar ligado, não é? Há aqui uma ligação. Sim, dificilmente pelo aspecto o marido... Claro que o casamento implica que as pessoas já se conheçam, que uma pessoa tem que saber se está a casar com um maluco ou não. Mas a verdade é, a maneira como a pessoa se apresenta e como fala e como veste, se uma mulher não é modesta, que tipo de pensamentos depois também passa para o marido? Certo, e nós estamos a falar nisto de ser mulher e homem, ou seja, da mulher ser a vítima e o homem a vítima, mas também acontece ao contrário. Nós estamos a falar de uma forma geral, mas também há alguns casos de homens que são vítimas de violência doméstica por parte de mulheres, também por falta disto, da sua masculinidade, que também é uma modéstia a ter. É engraçado que a falta de masculinidade é uma falta de modéstia. Sim, do seu interior acima de tudo. Parece bem evidente que isto acarreta duas consequências, que é a primeira que já mencionámos, um interesse excessivo na intimidade sexual entre o homem e a mulher, e depois a segunda que será um desprezo pelo corpo da mulher, que acaba por se manifestar em momentos de nervosismo pela violência, não é? Sim. Como dissemos, o homem acaba por ter mais poder, mais força, e a mulher, infelizmente, muitas vezes acaba por ser vítima. Portanto, a questão das calças, a questão da saia ser só para a missa, uma mulher modesta, está completamente fora de questão. Sim, quer dizer, temos que começar por algum lado. Acima de tudo, nos lugares sagrados, não é? Eu acho que nós temos que estar o mais modestos possível, sempre, em qualquer ocasião, mas sem falhar na Santa Missa, não é? Okay. O ideal, o 10 em 10? Pois, se é para o 10, não é? Exatamente. Não, mas nós queremos sempre o tal 20, por glória a Deus, e nós queremos ser modestos por glória a Deus acima de tudo, e a Santa Missa é o primeiro lugar. E depois, esta questão da saia não é só usar a saia, não é só aqui fazer um pequeno parênteses, não é só usar a saia ou só o vestido, há um mínimo aceitável, não é usar uma mini saia ou usar um mini vestido, porque isso também há muita mulher que utiliza hoje em dia, e como nós sabemos não é modesto. Portanto, atenção aqui a perguntar. Isso o que é que as pessoas podem procurar? Se calhar procurando na internet, se quiserem mais informações sobre qual é que é o tamanho ideal de uma saia para uma senhora vestir. Sim, o ideal é pelo menos até ao joelho, que é o tal 10. Mas a pessoa vai discernindo e vai acabando por perceber que nós não queremos só o tal nota 10. Eu comecei assim, com uma saia que foi feita não por mim, por acaso, mas foi feita à medida na altura porque era mais económico comprar o tecido e fazer em casa. Mas depois acabei por aprender a fazer as saias no YouTube e comecei a fazer saias, por acaso que era uma boa altura, que era verão, e os tecidos eram assim mais frescos e levezinhos, mas depois acabamos por encontrar nos saldos, nas lojas, de vez em quando lá um achado de uma outra saia bonita e que até não é, sim, não é nada cara. Vou perguntar como é que tu conheceste a modéstia pela primeira vez, e queria contar a nossa experiência também quando fomos pela primeira vez a uma missa realmente católica. E pronto, e vamos contar também, mas agora vamos só terminar este ponto. Para finalizar, temos que abordar aqui a questão das nossas filhas, também vão ser mulheres um dia, né, crescidas, e temos que dar o exemplo às nossas pequeninas agora, mas que no fundo vão ser mulheres formadas, e pensemos também que mesmo em casa, muitas vezes nós deixamos de lixar um pouco, também falo por mim também, até há bem pouco tempo. Sim. Era assim. Mas estamos a dar o exemplo constante aos nossos filhos. Eles estão em casa connosco, estão-nos a ver, veem a mãe, veem o pai e acham-se também o pai podem, porque é que eu não posso? Se o meu pai pode andar assim, eu também posso andar assim. E depois começam a, como se me dizia, esticar a corda. Mas tu já andas de saia em casa há muito tempo. Sim, é isso. Mas há outros detalhes, se calhar, não sei. É isso que eu estou a dizer. Em casa nós temos também de dar o exemplo aos nossos filhos, em especial às filhas, né? Como eu disse, vão ser mulheres um dia. Ou se é necessário, imaginemos, sair de casa de uma forma urgente por algum motivo. Ir ao pão. Não,
uma forma temos que ir ao médico ou temos que ir a uma farmácia, uma forma para um hospital, o que seja, nós vamos de qualquer maneira, não vamos com umas leggings justas, ou seja, o que for. Nós já percebemos a finalidade das calças, já percebemos o quanto elas podem ser de facto muito mais para a alma das pessoas que nos rodeiam. Mas isso é como tudo. E para nós, mesmo quando olhamos ao espelho, não é? Nós olhamos, eu lembro-me de comprar calças e a primeira coisa que fazia quando eu experimentava era virar-me e olhar como é que elas assentavam. Não, é Só verdade. o facto de assentar parece estar a falar de um Exatamente, talho. infelizmente é assim. Às vezes que as pessoas fazem de uma forma, já nem reparam o que é que estão a fazer. Sim, quase já nem reparam no que é que estão a fazer, mas quando vamos a pensar um bocado mais ao pormenor, quer dizer... Mas isso é como em tudo em casa. Se nós só rezássemos ao domingo na Santa Missa, os nossos filhos iam crescer ateus, porque iam crescer a ver os pais com um comportamento disforme de, durante a semana ninguém liga nenhuma, ninguém fala em Jesus, e ao domingo vamos ali rezar, picar o ponto num sítio em que estamos calados. Daí ser importante os pais também terem a oração da manhã, a oração da noite, o terço em família. Sim, damos sempre o exemplo. O exemplo em tudo, porque se uma coisa falha... Sempre para 20. Claro. Se uma coisa, e depois a questão da permissividade, eu já percebi, nós temos um filho mais velho, tem 2 anos, portanto é fácil para nós falar. Não temos filhos de 15, nem 16, nem 18, nem nada. Mas eu já notei que com o avançar da idade, nós às vezes tentamos ser mais permissivos. Ele hoje quer ver isto, deixa ver. Ele hoje quer fazer aquilo, deixa fazer. E a verdade não, porque os pais têm que educar os filhos e da mesma forma que ao domingo é para ir à missa, ponto, final, parágrafo, é para vestir modestamente, é para acordar a horas decentes, é para trabalhar, é para estudar, para tudo. Sim, exatamente, não é para o mal deles, pelo contrário. Não é? Eu percebo que muitas vezes as nossas filhas, os nossos filhos vão para a escola e toda a gente na escola usa calças e eles não se querem sentir isolados ou gozados ou o que seja. Bom, o gozo acho que faz parte em qualquer escola. Acho que nós quando éramos miúdos sempre fomos gozados por alguma coisa. Hoje em dia é o terror do bullying. É o bullying, sim, horrível. mas quer dizer, faz um bocado parte do crescimento. E se a pessoa só for gozada, entre aspas, por não usar calças, já é uma vitória, porque eu era gozada por 1001 coisas. O bullying e pessoas que apontem os nossos defeitos só nos fazem crescer. É isso, e nós depois temos que ensinar os nossos filhos nas dificuldades, não é? Porque eles depois vão ficar tristes, vão ficar chateados, aborrecidos, que de facto é uma dor que nós temos que oferecer por glória a Deus, não é? Filho que fala sopinha de massa, claro que vai ser usado na escola. Sim, mas faz parte do crescimento dele aprender a lidar com esse defeito. Tal como um que não diz os L's. Sim, não vamos conseguir protegê-los de tudo, infelizmente. Eu não me importava nada ter os meus filhos na minha barriga para tudo sempre. Eu quando era miúdo gozavam comigo por eu ser gordinho. Eu tinha entre os meus 12, eu também, acho 12, 15. Eu tive uma fase. Certo. Gordinho é gordinho. Pronto, tive que aprender a lidar com isso. E a verdade é que era gordinho. Portanto, se calhar em vez com óculos ou com aparelho. Se fosse hoje eu dizia que era bullying. Chamava a polícia. Não nos podemos esquecer que os bichos também têm as hormonas muito naquela idade, muito à flor da pele. Porquê? Porque as pessoas, não é por acaso que as pessoas casavam também há 60 anos, 80, casavam aos 15, 16 anos. Porquê? Porque as pessoas nessa idade estão prontas para ter filhos, estão prontas para ser uns homenzinhos e umas mulherzinhas. Hoje em dia é que se também infantiliza muito. Infantiliza muito os jovens. É jovem até aos 18. Não, aliás, é jovem até aos 30. Hoje em dia, apesar de já serem maiores a partir dos 18, porque já ninguém espera que se tenham um filho antes dos 30, ou pelo menos se tenham um filho antes de ter um trabalho, tirar o curso. Portanto, invertemos um pouco a virtude da masculinidade, da feminilidade. Estamos sempre a bater um bocado nisto, mas a verdade é essa. Sim, é verdade. Então, só para finalizar este tópico, para passarmos à parte então do nosso testemunho, é que cada mulher nesta terra tem uma missão e nós temos de lembrar-nos constantemente que somos membros da Santa Igreja e sabemos que a vida espiritual é algo escondido. O vestido e a saia sempre folgados, claro, enquanto servem para esconder o corpo de uma mulher, acabam também por revelar que há algo precioso e escondido em nós. Portanto, assim ajudam a revelar que a nossa verdadeira vida, a vida do Espírito Santo, está escondida com Cristo em Deus. Certo. E uma coisa que é importante dizer, eu casei e só depois de casar é que percebi, e aliás vou descobrindo todos os dias, a beleza real que está por trás de uma mulher, neste caso como tu, porque passei toda uma juventude, toda uma primeira
não disse senioridade porque eu não sou assim tão velho, mas toda a minha primeira vida de adulto foi de facto a objetivar as mulheres, a torná-las um objeto, objetificar, desculpa, e fazer com que não conseguisse perceber o que está ali na realidade. E quando eu digo não consegui perceber, não é só uma coisa de ele não se interessou, é machista. Não. Claro que eu sei que as mulheres são mais inteligentes que os homens, são mais delicadas, são uma série de coisas e têm uma série de virtudes e são capazes de fazer em muitas coisas melhor serviço que os homens. Mas o facto de eu só ter descoberto a beleza da mulher depois de casar significa que só depois de eu poder passar tempo com uma mulher que eu amo, passar algum tempo a perceber as verdadeiras virtudes das mulheres com a maternidade, é que eu consegui ver com olhos de ver aquilo que está por trás de umas calças ou que está por trás de qualquer coisas que não se vêem, o verdadeiro valor de uma mulher. Claro, e que muitas vezes é realçado para a parte exterior, infelizmente. Totalmente. E que não é pela beleza, mas sim pelo seu sentido sexual, infelizmente, não é? Aquela questão do ser materializadas, infelizmente. Sim, e depois acaba por desviar, porque o homem tem uma tendência muito grande para a parte da carne, no sentido que é o homem, não é? Isto eu acho que também é um bocado como quem tem gosto de música eletrónica, dificilmente ouve música clássica e gosta à primeira, e gosta à segunda, ou sequer a compreende. É preciso fazer todo um retiro de música clássica, perceber os diversos estilos, perceber os diversos autores, para perceber de facto o que é a música clássica. E isto é música, é uma coisa, quando comparado com a complexidade de uma mulher, não é nada. Portanto, acredito. Eu acho que a modéstia, não há maior virtude para uma mulher se dar a conhecer ao mundo do que ser uma mulher modesta, porque ao esconder o que é físico, primeiro está a repelir um certo tipo de gente que só interessa repelir, isto é importante dizer, e depois está também a ocultar, e a verdade é que o homem quer descobrir o que está ocultado, ou seja, eu acho que há isso, se a mulher quer ser descoberta, o homem quer descobrir exatamente. Se está tudo descarrapachado. É ao contrário, o homem facilmente vai para aquilo que é o descarrapachado. Sim, não interessa. O homem já não está interessado. O homem o que faz é utiliza, não descobre. Simples. E isso é bem importante e vê-se nos dias de hoje. É verdade. Eu tenho amigas que, infelizmente, já passaram por situações assim do género. Eu tenho a graça de ter conhecido e de estarmos casados e graças a Deus tudo corre bem. Mas tenho amigas que não tiveram a oportunidade de casar, que não encontraram ainda o homem para a sua vida, mas que naturalmente já passaram por namoros, por fases de namoros, e infelizmente tenho, pela experiência que têm tido, tenho notado cada vez mais isso, que são usadas e deitadas fora assim que o homem se farta. Infelizmente esta é a verdade nua e crua, e eu muitas vezes digo-lhes, tenham cuidado, já perceberam como é que é, tentem ao máximo não se estarem a conhecer, pelo menos na parte física, eles têm que perceber o interior da mulher e depois quando nós achamos que nos estamos a dar a conhecer um bocadinho mais, achamos se calhar que já estamos completamente descobertas pelo homem, não estamos, porque o resto continua lá, aquela parte nós ainda não mudamos, que é o exterior, a parte que a mulher se deve vestir de uma determinada forma continua lá e o princípio do homem também vai continuar lá, que era desde o início conhecer a mulher de outra forma. Certo. Queria também realçar quem está a ouvir, nós não estamos a falar disto como se fôssemos uns cientistas em laboratório. Esta experiência pura e dura. A experiência e a conversão de um estado para o outro, de um estado mais básico para um estado se calhar mais, não diria complexo, mas mais simples, por um lado, que é de procurar a pessoa como ela é e o valor da verdadeira pessoa por trás de quem está ali, connosco, mesmo no nosso namoro e no nosso, mesmo no casamento, agora menos, mas mesmo no nosso namoro, foi tudo muito turbulento. Porquê? Porque lá está, são pessoas, têm hormonas, são pessoas que crescem numa cultura hipersexualizada. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer... E somos educados para isso, certo. É incrível, nas escolas e tudo mais. Check. Aquilo que estamos a dizer é mesmo de quem viveu mal, passou a viver melhor e está a fazer um caminho para tentar viver ainda melhor. E estamos a falar disto por experiência. Parem,
para pensar, quase como se fosse o comboio, porque de facto é, porque ao fim e ao cabo o comboio que vai passar a linha é o demónio, e assim que bate, acabou, ou vocês se arrependem e percebem mais tarde, ou então é muito difícil. Queria falar sobre a nossa conversão à modéstia, o que é que aconteceu, como é que nós descobrimos a modéstia? Então, ainda estávamos a falar um bocado sobre isso, não era? Para todos os Já, efeitos. mas eu queria mesmo na prática, lembras-te? Ok, no primeiro ok. dia. Sim, então fomos. Bom, de realçar que eu vestia-me como qualquer outra miúda na altura, que andava super na moda Sim. e trabalhava para comprar as minhas roupas e tudo se baseava nisso, no materialismo, não Isto era? foi há quanto tempo e que idade tinhas? Eu tinha, portanto, quando nós fomos à primeira missa na fraternidade, em que eu fui de calções e manga à cava, infelizmente, não tem piada, isto não tem piada nenhuma. Lembro-me disso perfeitamente. Eu tinha aqui, portanto, já estava noiva, não estava. Não estávamos noivos, estávamos a namorar. Não estava, portanto, devia ter uns 19, 20 anos. Eu pedi em casamento passados uns 15 dias. Ah, foi? Claro. Claro, não sei Aquilo se é bem claro. Bastaram umas quantas missas daquelas à antiga. Pronto, então, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. Estava um dia de imenso calor, para variar, aqui em Portugal há aqueles dias em que bate mesmo calor. E eu estava de calções e manga à cava quando fomos à Santa Missa, na verdade, São Pio X, onde as mulheres estavam sempre, e estão, felizmente, sempre bem vestidas, de uma forma modesta, com véu, saia ou vestido, o que fosse, e quietinhas a rezar na Santa Missa. E eu, a primeira vez que fomos, não via lá ninguém, estava só o Senhor Domingos, graças Sim, só a um Deus. acólito. Era o sacerdote a celebrar uma missa e o o acólito. sacerdote. E nós estávamos lá no fundo da capelinha. O Diogo estava de calções? Não estava de calções. Não, estava de calças de ganga. E t-shirts, para aí. E pronto, e saímos à Santa Missa. Lembro-me que nem sabíamos muito bem quando é que era a comunhão, lembras-te? Nós não conhecíamos. E não percebi nada do que estava a passar, como qualquer pessoa quando assiste à missa tridentina. Mas isso depois vamos dar testemunho Sim. da nossa primeira missa. E pronto, e depois começámos a ir mais vezes. Eu recordo-me, falámos com o senhor padre no fim, coitado, teve que maturar. Sim, ele foi muito simpático e não comentou nunca a forma como estávamos vestidos, é importante dizer. Mas podia, era totalmente legítimo. E depois continuámos a ir à Santa Missa ali, até que depois de facto fui vendo as senhoras, reparando as senhoras, nas meninas, desde as mais pequeninas, de 1 ano, 2 anos, é engraçado, até às senhoras mais velhas, sempre de véu, muito bem apresentadas. E isto despertou-me de facto curiosidade em perceber porquê. E isso é importante dizer, porque há muitas pessoas que vão e o que eu noto é que não desperta curiosidade, porque tu viste aquilo e perguntaste, ok, porquê que elas vão assim? Quero ir ler mais sobre isto, quero ir perceber. Há pessoas que vêm e dizem, não, eu jamais, tapar a cabeça. Sim, isto é uma coisa do século passado. Certo, quer dizer... Eu lembro-me de ir, desculpa estar aqui a interromper, eu lembro-me de ir... Ora, onde é que foi? Álamos? Sim, foi nos Álamos. Eu lembro-me de ir aos Álamos, que era o sítio onde eu frequentava, que sempre receberam muito bem, onde eu pude estudar várias vezes para a faculdade, que era, portanto, um sítio, uma estadia, como é que se chama? Uma residência. Uma residência, é isso, uma residência só para mulheres, e eu lembro-me de lá estar e ir à capela rezar, eu estava lá ao Santíssimo Sacramento, e usar o véu. E muitas, às vezes, questionam porquê, isso é uma coisa que já não se usa, sabes? Sim. Que podes não usar. E há muitas pessoas que ainda se questionam sobre a questão do véu, do mesmo modo que ainda questionam sobre a questão da saia. E por acaso na altura eu fiz-me ao contrário, porquê que estas senhoras e estas meninas estão a usar? E foi a partir daí que comecei então a estudar e a perceber cada vez mais. E surgiu a primeira saia. Há pessoas que bloqueiam logo à partida porque dizem, não, isto não pode ser. É uma coisa mesmo século porque não fica bem, porque não é queque, porque não é isto ou aquilo. Não é ficar bem, muitas vezes é uma verdade que é crua. E não só obriga a pessoa a estar por fora como está por dentro. E o problema é esse. Pois toda a postura. Porque a pessoa que veste um véu e uma saia para estar na Santa Missa está recolhida e está a rezar. Isto depois de perceber o porquê. Sim, sim. Bom, e então a verdade é que fomos lá à Fraternidade de São Pio X, onde conhecemos a missa católica a qual frequentamos hoje, e começámos a perceber que havia toda uma forma de estar mesmo nos homens. Tu estavas a falar das senhoras, mas os homens também se apresentam. Foi exatamente, sim, os homens também.
bem vestidos. Não digo que se apresentem quando digo bem vestidos, não é com roupa de marca e mais cara, pelo contrário, é roupa bem modesta e simples, mas não deixam de ter um blazer, não deixam de ter umas calças que não são de ganga, por norma. Deixam de t-shirt, por exemplo. Sim, isso então não existe. Sim, por mais que esteja calor, fazem um esforço para estar de camisa. Sim, faz diferença. Eu acho que faz toda a diferença para a glória a Deus. Para a glória a Deus, é mais. O Nós melhor, temos que agradar. tem que ser o melhor. Sim, temos que agradar a Deus e não ao mundo. E como é que nós depois começámos a fazer isto? Ou seja, depois puseram-se uma série de problemas. Porquê? Porque nós primeiro começámos a ir à missa bem vestidos e tudo o resto era... Porque eu lembro-me perfeitamente que nós, mesmo depois de casar, tu já, depois de casar, já andávamos bem vestidos, já andavas de saia só, já depois... Sim, depois investimos em algumas saias, porque isto, claro, economicamente também traz... Mas eu lembro-me que havia algumas coisas mudanças que no não nosso batiam guarda-roupa. certo. Era o quê? Era a manga à cava. Era, eu chegava, por exemplo, nós tínhamos fotografias da lua de mel em que eu andava o tempo todo de saia, eu levei saias só saias para a lua de mel. Mentira, eu levei umas calças fininhas, porque a Roma estava muito calor e eu dizia, vou levar umas calcinhas fininhas. Pronto. Just in case, que é mais quente. Just in case, sim, exatamente. E não só, portanto, o tecido era tão fino que era quase como uma saia, só com todo o outro pormenor que eu já... É o homem velho a tentar ficar... sim. Então, depois temos fotografias em que eu estou vestida da cintura para baixo, mas cintura para cima, tenho um top todo justo ao peito e umas mangacabas. Isto foi coisa que eu percebi há pouco tempo. Sim. Passando depois para as t-shirts, das t-shirts manga 3/4, que eu acho que é muito mais modesto, para casa, acho que é muito melhor. Pronto, e assim sucessivamente. Até aos pijamas, por exemplo, sei lá, roupa interior... Há muita coisa, o mundo da modéstia é para a mulher em especial. A linguagem, que é um defeito meu. Sim, tu falaste exteriormente, porque foi a primeira coisa que mudei, foi o exterior, os meus amigos viram na altura, os meus pais repararam na altura, e foi se calhar talvez um grande choque entre as pessoas. Mas... E uma questão, a mudança exterior representava uma mudança interior, certamente. Sim. Notaste isso? Notaste? Sim, mas depois, ou seja, primeiro o exterior e depois o interior foi arrastando, mas mais dificilmente, ou seja, nós mais facilmente compramos uma saia do que mudamos uma palavra no nosso vocabulário. Mas o processo intelectual de comprar uma saia porque se quer ir a uma missa já requer que as pessoas também haja um crescimento interior. Sim, sem dúvida alguma, mas eu estou a dizer a minha dificuldade maior. Sim, é uma bola de neve, ou seja... A pessoa vai descendo um bocado. Sim. Depois começas a questionar outras coisas que... Tudo alinha. Sim, exatamente, tudo alinha. É como a questão da moral, a questão do aborto. Quando se compreende o aborto, automaticamente a eutanásia encaixa, tudo o resto encaixa. Exatamente, porque o raciocínio está lá. Basta nós depois pormos as nossas cabecinhas a pensar. E é verdade, eu vou dando por mim, às vezes, a ler sobre determinados assuntos e vou-me fazendo algumas questões a mim própria e obrigo-me a pensar, não é verdade? O que muitas vezes, hoje em dia, nós somos um bocado privados disso, do nosso próprio pensamento, por causa do entretenimento constante na nossa vida, dos afazeres constantes na nossa vida. Isso é uma coisa que é importante dizer. É modesto de ver, hoje em dia há 1000 coisas para subscrever, 1000 sítios para perder tempo. Nós não temos televisão em casa, mas temos telemóvel e muitas vezes estamos a ver coisas que não interessam, como podíamos estar a rezar ou falar um com o outro. Sim, ou a ler alguma coisa. Se bem que não é, eu acho que não é grave no nosso caso, mas mesmo assim é modesto ver certo tipo de imagens, ou nem estou a falar de pornografia, como é óbvio que isso é pecado mortal, ponto final. Claro. Estou a falar de certo tipo de vídeos, séries, especialmente Netflix e outras coisas. Sim, se é modesto ver. Bom, eu pelo raciocínio eu creio que não. Isto porque nós não podemos cobiçar a mulher do próximo, o homem da próxima, o que seja, e nessas plataformas hoje em dia apela-se muito à pornografia de uma forma indireta, não podemos dizer que é pornografia de uma forma nítida, mas está lá, o pensamento está lá e as pessoas expostas também estão. A televisão também é um meio para fazer alguma lavagem cerebral acerca desses temas que nós cristãos católicos não podemos apoiar. E qual era a tua outra? As redes sociais. Sim. E as redes sociais? Bom, depende da finalidade das redes sociais. Eu hoje falei com uma amiga minha ao telefone em relação a isso, que eu também tive exatamente a mesma pergunta que tu me estás a fazer.
enquanto estava a ler um documento e foi o que ela me disse, qual é a finalidade, não é? Tudo se trata com a finalidade. Nós queremos isto e qual é a finalidade? O benefício compensa o benefício? Temos que pesar um bocado a balança, sem faltar sempre, claro, aos mandamentos que o nosso Senhor nos deixou. E então, as plataformas das redes sociais muitas vezes servem para colocar fotografias nossas, do nosso eu, ou seja, mostrar-nos ao mundo. E isso não é de todo para a glória de Deus, é para nós mesmos, para o nosso umbigo, para o nosso egocentrismo, para termos o like, o comentário, o ok dos outros, da família, que nós muitas vezes nem sequer estamos em contacto porque está longe, ou seja, o que for, dos amigos do trabalho, dos amigos mais próximos, amigos dos amigos, pronto. Queremos é que o mundo nos veja e tenha uma opinião sobre nós, e essa opinião tem que ser positiva sempre, não é? Portanto, nós não publicamos a nossa pior fotografia. Não vou publicar a minha fotografia quando acordo, publico sempre a fotografia em que eu estou arranjada, bonita, para o mundo ver. E depois temos Mas aí eu também tenho que interromper, porque também ninguém sai à rua de pijama e depois de acordar. Portanto, eu acho que há formas de comunicar nas redes sociais que podem não faltar à modéstia. Certo, então nós queremos ir à rua para quê? Com alguma finalidade. Fazer alguma coisa, exatamente. Vamos passear porque precisamos de ir passear. Nós, os seres humanos não podemos estar em casa enfiados. Sim, ninguém passeia por passear, a finalidade é outra. Sim, vamos já à missa, vamos onde for. E nós quando vamos à rua comprar pão, não vamos arranjados quando vamos à missa. Pronto. Certo. Então, nas redes sociais nós publicamos a fotografia para quê? A nossa própria fotografia, a nossa selfie, por exemplo. A nossa fotografia no espelho, a nossa fotografia no ginásio. Ou a nossa fotografia a passear um cão. Pronto. Qual é a finalidade? É essa a questão. E depois, podemos utilizar as redes sociais para evangelizar, por exemplo, para mostrar aos nossos amigos, aos nossos familiares, histórias de santos, por exemplo, de uma forma mais prática, mais sucinta, para que eles fiquem tentados a ler, né? Se nós colocarmos muitas vezes um testamento, não vão ler. Sim. E muitas vezes aí os likes vão diminuir, ou os comentários, mas se atingirmos uma pessoa, talvez seja bom. Sim, eu acho que fazer ou então coisas... para bens profissionais, que Sim. eu acho que é o mais indicado. Fazer as coisas para os likes, seja nas redes sociais, ou seja em qualquer coisa, isso não é linguagem para um católico. O católico não faz coisas para likes, faz coisas para chegar ao céu e ajudar os outros a chegar ao céu. Certo. E às vezes as redes sociais podem ser ferramentas para ajudar outros a chegar ao céu. Agora, como se usam, é preciso ponderar e ser modesto na utilização dessas redes sociais. Era o que eu estava a dizer, precisamente. E mais uma questão, como é que isto depois foi com os teus pais? Com os meus pais. Na altura não estavas casada ainda, portanto ainda Sim, posso falar... Sim, estava noiva. No tempo de amor não houve uma diferença pais, muito avós, grande. assim, os amigos, no geral. Sim, não... no tempo de amor não houve uma mudança muito drástica, mas quando fiquei noiva e começámos a ir à missa tridentina... As graças ali a descer. Sim, quando começámos a ir à missa tridentina, homens, comecei de facto... peçam as vossas mulheres em casamento, porque acreditem, eu farto-me de dizer isto, avançar na vocação é a melhor coisa que existe. Avançar na vocação, simplesmente. Ou seja, decidir o que é... isto é a propósito do pedido de casamento. Sim, queres ir para sacerdote? Bora. Queres casar? Bora, pedem casamento. Às vezes é tudo teoria. Bom, enfim, olha, cada um também sabe de si, não é? Isto está... cada um lá sabe o que é que quer fazer. Se calhar a mulher pode não ser a mais certa. Bom, pronto, então eu estava a dizer, quando comecei de facto a ir à missa tridentina, estávamos noivos, e comecei portanto, a investir um bocado também no vestuário, não muito, e os meus pais começaram a reparar naturalmente, porque morávamos na mesma casa, e começou a ver essa questão de, então, o meu pai perguntar, então agora não usas umas calças, andas sempre de saia? Mas a coisa depois ele deixou passar, porque sempre foi muito assim, de usas o que tu queres, o que te sentes melhor e pronto, a andar. Mas ele de facto estranhou, ele não costumava comentar sequer a minha vestimenta, e curiosamente começou a comentar. Eu podia sair com os calções justinhos, não fazia problema nenhum. Comecei a sair de saias ou de vestidos, ele começou a comentar, é curioso. Mas aí deixa-me interromper, porque eu acho que é ótimo salientares isso, porque um pai que por norma é indiferente à maneira como a pessoa sai, ou pelo menos que não tem uma ideia daquilo que é certo quanto à modéstia, se calhar é melhor do que aqueles pais que têm uma espécie de meia dose em relação à modéstia, que vão dizer à filha, não, podes sair bem vestida, mas de saia nunca, porque isso é uma seita ou uma coisa qualquer. Sim. Sim, eu lembro-me que chegou a haver essa questão, agora não me recordo concretamente, mas chegou a haver uma questão assim do género, que era
em que seita que eu andava, uma coisa assim do género. Eu não tenho a certeza se isso foi antes ou depois, mas eu acho que era assim uma coisa do género. Dizer, andavas na seita da Igreja Católica? Sim, eu até devo ter dado uma resposta assim do género, mas a brincar, mas já não me recordo concretamente. Bom, depois o foi mais marcante para mim nesta mudança da minha parte exterior da vestimenta foi um episódio na faculdade. Bom, as minhas colegas também começaram a reparar de um ano para o outro. Eu estava no segundo ano da faculdade. Lembro-me que mudaste imenso de amigas. Imenso no sentido, não muitas vezes, mas o teu grupo de amigas foi... Sim, o meu grupo de colegas de faculdade mudou. Sim, colegas, mais colegas. Passei se calhar a dar com pessoas mais velhas, mais compreensivas e mais maduras também. Sim. Pronto. E entretanto, estava eu a dizer que na faculdade eu cheguei a ir, eu tinha aulas no primeiro ano com um professor e no segundo ano, quando eu comecei a mudar e quando fiquei noiva, esse professor voltou a dar aulas e ele viu-me de uma forma completamente diferente também, começou a perceber que ali alguma coisa estava diferente e por um lado também se destaca, porque quando, numa altura de verão em que todas as raparigas andam mais descascadas e de calções ou de mini saia ou o que seja, e eu andava mais vestida, ele deve ter reparado por algum motivo. E houve um dia que eu entrei na aula, eu sentei-me à frente e ele disse: a Sara, este ano está muito beata, o que é que se passa? E eu disse, eu lembro perfeitamente, eu disse ao meu professor: olha, isso para mim até é um elogio, obrigada, porque quer dizer, chegar ao ponto de ser beata para mim é bom. Pois, mas ele não percebia, ele disse sim. isto no sentido de ser mau, não é? E ele perguntou: e qual é a sua religião? Em que religião é que anda ou que está metido? Uma coisa assim. E eu disse: religião católica. E ele disse: apostólica. E eu: sim, romana. E ele: sabe que eu sou um doutor da igreja. Pois. Mas a gozar comigo, não é? À frente de toda a turma. E eu olhei para ele e a primeira coisa que lhe disse foi: olha, para mim pode ser o que quiser, desde que me passe e não me chume, está tudo bem. Pronto, e ele riu-se e não disse mais nada, simplesmente ficou assim uma tensão no ar, mas depois eu quebrei um bocado com a piada e os meus colegas até se riram na altura. E ficou tranquilo. E sim, eu não dei a entender que fiquei chateada com o assunto e ficou tudo bem e ele passou-me, efetivamente, portanto. Mas havia ali algum ressabiamento, eu percebi. Com a igreja, com... Não sei com o quê, mas eu lembro-me que tinha uma colega evangélica na turma e nem ela andava assim. Eu sei que os evangélicos, por norma, os protestantes andam muito bem vestidos. Algumas seitas deles, sim. Sim, pronto, mas na altura nem assim, não me recordo, se calhar não era assim tão evangélico. O que é uma coisa bem perspicaz do demónio, atenção, porque fora da igreja católica não há salvação e o que ele faz nessas seitas é apanha diversas virtudes que existem na igreja católica, claro, e utiliza-as, ou seja... Pois, e dá a entender que aquela é que é. Sim, pois, então tens, acredito, por exemplo, os Jeovás, com todo o respeito por qualquer Jeová que nos esteja a ouvir, a verdade é que não há salvação na vossa seita e nós precisávamos muito de pessoas como vocês, que são pessoas que acreditam realmente no que estão a fazer e na modéstia são exemplares, vestem-se bem, apresentam-se bem e tentam evangelizar bem. No entanto, toda a vossa doutrina é uma doutrina falsa e conduz ao inferno. Pois. O problema disto qual é? É que há quem olhe para a vossa forma de vestir e veja e faz diferença, sim. E a verdade é que chama a atenção. Chama, claro, e muito bem, porque vocês andam muito bem vestidos e preocupam-se com isso. Fazem lembrar os católicos tradicionais. Sim, não tenho dúvidas que quem olha para mim aqui a me vendo pensa que eu sou Jeová. Sim, com 2 filhos. Sim, não tenho dúvida de alguma. 24 anos, 2 filhos, um marido. Não, isto não pode ser. Já me perguntaram se eu era religiosa. Pois. E disse que sim, que era católica. E eu disse: ok. Sim, mas é assim, as pessoas também vêm-nos entrar na igreja, isto é uma vila, as pessoas vêm-nos entrar na igreja católica, não, vamos lá rezar, portanto, a comprar flores para pôr sim, Nossa mas Senhora. nem sempre as pessoas que calhar nos veem e eu acredito que nas perguntem. vilas é um bocado, tu fazes à frente de um e depois passam a 20. Pois, acredito que sim, exatamente. Mas pronto, foi assim o marco mais... E o casamento? Depois escolheu o vestido de casamento. Teve algum impacto? Sim, sem dúvida. Eu já tinha já tinha bem pensado o vestido que queria, mas confesso que cheguei a experimentar alguns imodestos, só para ver, não é? Como costumo dizer. E não gostei de todo. Mas sim, tive
tive de ter algum discernimento na questão do vestido de casamento. Eu lembro que o meu vestido de casamento foi pensado lembro-me, também não foi assim tanto tempo, foi muito pensado em base do modelo que a Kate Middleton usou no vestido dela. Ela, pronto, eles são protestantes sem dúvida, mas ela tem uma forma de vestir elegante, sim. Mais elegante, sim, sem dúvida. sim. Não estou a dizer que se calhar é a melhor, mas é de todo, não, é bastante elegante. É bastante elegante. Agora, às vezes tem vindo, embora agora tenha estado a passar um bocadinho a regra. Porque, infelizmente, esta família real tem vindo a perder os costumes deles próprios. Sim, tenho notado ao longo dos anos. Eu gosto de ver os outfits dela e tenho reparado que ao longo dos anos tem vindo a É o cair. problema do liberalismo. Mas pronto, é verdade, sim. E gostei muito do vestido de casamento dela, e então escolhi o meu um bocado com base no dela. Nada a ver, mas com um bocado de base no dela. No entanto, se fosse hoje, se calhar teria escolhido uma coisa um bocadinho, ligeiramente diferente, e o véu. Tinha escolhido uma mantilha mesmo, nunca teria escolhido só um véu. Pronto, é um véu que tapava na mesma, mas não estava com umas mantilhas que são tão bonitas, só que na altura eram tão caras. Pois. E eu não compreendi muito bem ainda a importância do véu. Então usei um véu efetivamente, mas não uma mantilha que cobria na totalidade a cabeça da mulher, não é? Mas se calhar foi uma escolha modesta, esse véu. Sim, pronto, é um véu. Quer dizer, hoje em dia, por acaso, as noivas mantiveram, e creio que têm mantido, a questão do véu nas igrejas. Os vestidos é que, pronto, têm ido caindo. Isso manteve. É engraçado que elas querem entrar com as costas à mostra, com a mini saia e depois com o véu. Com os vestidos justos, porque não percebem, não compreendem a importância do véu, da mesma forma que eu não compreendia. Qualquer dia só vai o véu. Quando tu vais para um curso de preparação para o matrimónio, não te explicam porque é que a noiva deve usar o véu, por exemplo. Quando tu vais falar, muitas vezes, cá com o sacerdote da paróquia onde vais casar, também não te explica a importância do véu, ou da vestimenta dos convidados, sim, ou da vestimenta dos próprios noivos. Não há este cuidado. E acho que deveria haver, se os sacerdotes nos estiverem a ouvir, para terem o cuidado quando dão algum curso de preparação para o matrimónio, ou quando falam com os esposos, noivos que estão prestes a casar, chamar um bocado a atenção para isto. Foi uma coisa que eu gostei no batismo dos nossos filhos, é que o Sr. Padre explicou exatamente o que estava a fazer. Porque como estão lá muitas pessoas... Que não percebem. As pessoas não percebem, ele está a explicar enquanto o sacramento está a acontecer. Obviamente no casamento ninguém faz isso, porque é um casamento, não é? As pessoas, quer dizer, eu acho que deveriam até às vezes fazer, mas como no nosso foi envolvido no meio da missa, ou no início deste caso, não há tempo para essa explicação, mas acho que deveria haver, especialmente por causa da liturgia. A liturgia do casamento deveria ser explicada aos esposos. Se não têm interesse na liturgia católica, boa, então não casem na igreja católica. Pois. Mas quero casar na igreja católica, boa. Então está aqui o curso, então sim, deveriam utilizar, portanto, pelo menos as vestimentas de acordo com a ocasião. Qualquer um hoje em dia. E o sítio, não é? Parece que isso agora é tão banal. As pessoas são iletradas na sua fé. Iletradas, literalmente. Mas qualquer burguês, e desculpe o termo, mas é verdade, que chega à igreja e quer casar pela igreja porque a avó, ou a mãe, ou a tia, ou a cunhada, ou a madrinha, diz que é bom. Ora, isto para mim, católico, é uma ofensa, porque estão a usar de um sacramento que vai ser muito provavelmente válido para oficializar uma coisa que é só egoísmo e vaidade. E o que é que isto faz? Faz com que tenhamos pessoas supostamente a manter uma aparência de fé quando não há. Sim, infelizmente é. Portanto, se os senhores sacerdotes acordem, porque as pessoas estão a precisar de formação, e se vocês não conseguem dar a formação nos CPMs, que eu duvido que consigam porque estão a falar com pessoas que não são católicas, façam um teste, isto está num estado tão grave, porque não começar a fazer um teste. Quem tiver 80% para cima é casado, quem não tiver não casa. Tem que haver uma forma de discernir isto. Teste sem cábulas, sem telemóveis. Sim, mas mesmo que fosse com cábulas, significava que eles tinham que estudar. Há alguns até era bom ter cábulas por trás. Mas pronto, isso, Nosso Senhor, como tu dizes no início deste podcast, e é verdade, também sabe as intenções de cada um. Não podemos basear só nisto, como é evidente, mas sabe, portanto, e depois cada um há de responder por isso. Eu sei que na fraternidade não é... As pessoas escolhem casar pela fraternidade, são da fraternidade por norma. No entanto, há alguns que só porque querem uma missa mais bonita, porque simplesmente a missa nova não é bonita,
vão à fraternidade pedir para casar e os sacerdotes olham e não os casam, porque, como é óbvio, sabem que aquelas pessoas não têm noção do que é ser católico. É. E isto não é ser elitista, é preciso explorar. É como querer fazer uma omelete sem ovos. Tal e qual. Olha, e falando desta parte dos costumes, vestir-nos perante algumas ocasiões, os casamentos, batizados inclusive, não é? Os sacramentos, o que for. Como é que é nas praias e nas piscinas e nestes espaços públicos que toda a gente... Bom, em certos sítios até se pratica mesmo o nudismo, não é? Certo, isso é deplorável. É quase como a pornografia no Netflix, de uma forma indireta, não é? Sim, nós nem em casa há nudismo. Pais para filhos, de mulher para pais, isso é uma coisa a evitar. Então, nudismo entre o homem e a mulher, evidentemente. Não, certo, mas não Na há em parte casa, procriativa, nem em casa há sim. nudismo entre família, quanto mais. Sim, exatamente. Depois, duas coisas a salientar. Uma é, e acho que é mais importante, nós fomos educados, eu pelo menos fui educado, numa cultura em que ir à praia no verão é o que se faz. Isso é incorreto. Estamos em Portugal, temos muitas horas de sol, mas há tanta coisa boa para fazer durante o dia que passar o dia especado na praia não estamos a cultivar nenhuma virtude, pelo contrário. Pela tua experiência e opinião, de facto, estar numa praia o dia inteiro ou passar dias e dias a ir à praia... Não, É uma perda de tempo ou... não é só uma questão de perda de tempo. É desnecessário e pouco saudável, Não, se pode calhar ser não. pecado se a pessoa se estiver a sujeitar a determinado tipo de imagens e de figuras. É o que é o mais certo. Que é o mais certo, é conscientemente e repetidamente, não é eu ir para uma coisa, é eu ir para uma praia deserta com a minha família, que é o que se tenta fazer, nós. Determinadas horas, e aparece uma mulher mal vestida na praia. Ótimo, tudo bem. Eu evito olhar, os meus filhos hão de ser educados nesse sentido. Mas ou até mudamos, mas é um acontecimento, mudamos de sítio, o que for, mas é um acontecimento esporádico. Porquê? Porque primeiro, houve uma necessidade de procurar um sítio vazio. Segundo, de um sítio sem ninguém, ou com muito pouca gente. E com pessoas decentes. E depois evitar as horas daquela malta que no verão vai para a noite e depois vai para a praia. Que é só impossível estar na praia. Primeiro porque, mesmo que não fosse a questão da modéstia, é a linguagem, é os assuntos que falam, é a maneira como se comportam. Há mil coisas. Sim, é toda a exposição. Toda a exposição. É? Ok, e mais, portanto estavas a dizer que as pessoas no verão têm o costume de ir para a praia uma grande parte do verão. Sim. E podem fazer outras coisas, mas e a parte da vestimenta? Por exemplo, nós queremos ser pessoas modestas, queremos treinar a virtude da modéstia, como é que podemos fazer? Eu até há bem pouco tempo ia só de fato bem. Sim, eu falo dos homens. O homem leva os calções e uma t-shirt. Ponto. Não há muito que possa fazer. Isto se quer estar na praia. O ideal, voltamos a dizer, é evitar esse tipo de sítios. De ambientes, sim. E eu não estou aqui a dizer que pode haver aqui malta que não é católica a ouvir e agora está muito chateada. Sim, ficam chocados. Sim, eu não estou chateado com ir à praia. Ir à praia é ótimo, vocês fazem muito bem. Se quiserem ir à praia, convosco. Estou a falar para quem quer chegar ao céu, quem quer ser católico e viver os 10 mandamentos e quer viver uma vida modesta. Isso é outro assunto. É como um atleta. Eu não me importo nada de ir ao McDonald's e de comer Burger King todos os dias, é ótimo. Se eu for atleta, eu não posso fazer isso. Portanto, os católicos são atletas. Por mais que goste, não é? Eu também gosto muito da praia. Eu mais penso, se calhar, vamos à praia no inverno, dar um passeio ou o que for, não é? Cada um faz o que quer. Ninguém aqui... Agora... Mas há consequências, exatamente. Naturalmente. Sim, a mulher é muito mais chocante aquilo que se vê nas praias, não é? Para variar, a mulher é a beleza, não é? É o que representa a beleza de Deus. E sem dúvida que há muita coisa ainda por mudar. Eu ainda tenho algumas coisas por mudar, de facto, nesta... Temos de ter mais cuidado, sim. Sim, nesta parte. É mais a questão também da exposição dos nossos filhos. Crianças, que é uma coisa que não se fala muito, porque a criança é bebê, pode ir nua para a praia. Pois, eu lembro de até há pouco tempo falei com uma amiga em comum que nós temos, que ficou se calhar um pouco escandalizada pelo facto de dizer que os meus filhos usam maiôs na praia, ou nas piscinas, ou onde for, e o que ela me disse é que é preciso ter uma mente muito pravada para se ver maldade numa criança. Pois é. Maldade nesse sentido. E é verdade, é preciso, de facto, mas sem dúvida, mas a verdade é que é. Sim. Não é? E porquê que eu estar a expor a minha criança a Sim. isso, ao meu filho a isso? Não há necessidade nenhuma, quando hoje em dia há uma alta costura por trás dos fatos de banho, por trás da roupa de banho, que dá perfeitamente para contornar estas situações. Agora, se uma pessoa for atleta, vamos agora por esse caso, estamos a falar de outra coisa.
Se eu tiver um filho que faça natação e que é atleta de natação, o meu filho tem que usar o fato de banho da natação, a minha filha tem que usar o que ele utiliza para a natação porque está a competir. Agora, ele tem que ser atleta de natação? Se calhar não. Pois, também há mais esportes que se Há calhar mais são desportos, modestos. mas vamos Ou então imaginar... mudem as regras. Pronto. Sim, mas como sabemos, as pessoas... Não, isso aí, as regras, ninguém obriga a ter um fato bem assim assado. É porque são úteis, porque são eficazes na água. Por exemplo, há determinados desportos que requerem... Surf, por exemplo, tem que usar um fato neoprene, específico. tal e qual. Mas hoje em dia já se vê tanta gente a fazer surf de biquíni Não em sei águas porque. quentes. Pois, mas portanto, isso... O que eu quero dizer é que temos que ter em conta ao fim das coisas. Um atleta de competição que tem que usar um determinado fato e aquele fato é útil para ganhar uma medalha olímpica, é possível que ele se possa aconselhar com um sacerdote para saber a licitude de usar esse fato. E eu penso, da minha parte, posso estar a dizer algo que pode estar incorreto, alguém me corrija depois, mas a verdade é que eu não vejo maldade nisso. Outra coisa são pessoas que levam as suas famílias para a praia e que estão a pôr os filhos sem fato de banho, ou os filhos de qualquer modo, de biquíni, crianças com 6, 7, 8. Uma criança... De cuecas e sem nada. Uma criança de 13 anos ou 14 anos, uma mulher, que já não é uma criança, que há 100 anos casavam com essa idade, não é propriamente uma criança de 6 anos. E agora está toda a gente escandalizada a ouvir isto, mas a verdade é que não é. Não é, e nem mesmo com 6 anos. Eu sou da opinião que eles têm que perceber a dignidade do próprio corpo. Exatamente. E eles vão percebendo ao longo do tempo que, com a mãe e com o pai, que são o maior exemplo que eles têm em casa, que devemos privar, de facto, de determinadas circunstâncias do nosso corpo. Certo. E se eles chegarem aos 18 anos e disserem os meus pais não deixavam ir à praia, não iam à praia, não é questão de deixarem, não iam à praia, vou à praia, vai, boa, és adulto, onde é que moras? Moro em casa dos pais. Então não vais à praia. Pois é isso, Enquanto, as regras dos pais, tal sem e qual, dúvida. Sim. os pais tentam fazer o máximo pelos filhos, tentam educá-los. Para o melhor. Para o melhor deles, sim. Depois se tornam bandidos, querem fazer isto, querem fazer aquilo, querem perder a alma para o inferno. Ótimo, essa é a vossa decisão, muito bem. O pai fica triste, vai rezar por vós, mas de resto o que é que se pode fazer? Cabe nós dar o exemplo. Nós somos o maior testemunho para os nossos filhos. Há muito essa ideia de que os pais são antiquados, no tempo dos pais é que se fazia assim, agora no nosso tempo não se faz. Eu lembro-me de ter este pensamento sobre os meus avós, com certeza que... Porque é cultural. Exatamente, que isto... Não é porque é cultural. Isto é passado para doutrinar as crianças, como está dito nas profecias. É uma situação cultural agora, do momento, não é cultural português, é cultural socialista. Exato, pronto, então é diferente. Porque, como viste nas profecias, os mais pequenos são sempre o alvo. Sempre. Porque vão crescer doutrinados com determinadas coisas que passam na televisão, que passam na internet, nas redes sociais, nas escolas públicas, mesmo nas escolas privadas, nos colégios. Vão passando estas pequenas mensagens e mesmo na educação em casa com os pais, para os nossos, vamos supor, os nossos filhos vão para a escola e vão estar com outras crianças que têm pais em casa muitas vezes, ou não, depende, e que lhes estão a pôr coisas na cabeça e depois vão passar para os nossos filhos e cabe a nós pais também. Sim, mas isso é inevitável. Sim, e por isso mesmo, cabe aos pais dar o exemplo da melhor forma, explicar aos nossos filhos, não sermos negligentes no sentido de os abandonarmos à frente de um telemóvel e de um computador e deixarem-nos estar durante tempos e tempos a receber informação e conteúdo e depois, quando queremos só que eles se comportem de determinada forma, vão ficar rebeldes, entre aspas, e revoltarem-se com isso e depois quem é a culpa é nossa. O pai e a mãe vivem muita modéstia, andam muito bem vestidos na modéstia, vão à missa, sábado e domingo, praia, descascados, tudo ok. O que é que um filho vai pensar disto? É isso, e depois é ver também o próprio viver os pais assim, não é? Quer dizer... Sim, perde-se o respeito pelos pais. Sim, exatamente. Eu, infelizmente, lembro-me de ver a minha mãe várias vezes na praia, de biquíni, o meu pai também de calções, e a imagem que eu tenho não é bonita. Sim, não é que eles sejam feios, não é essa a questão. Não é bonita, não é belo ver os pais assim. É isso, é a questão de beleza de belo mesmo. Exatamente, não é belo ver os pais assim, não é essa a ideia que nós queremos ter dos nossos pais. E nós sabemos no fundo quando isso é para ser belo ou quando é. Eu nem sei explicar. É verdade. Bom, é fácil explicar. Uma coisa que é importante dizer, para ver o belo na modéstia, é só olhar para... Nossa Senhora. Claro. Pois é.
Tinha esquecido de mencionar. Como é que mencionei há pouco? Ela é o nosso pilar. Eu mencionei assim, senhora. É o nosso pilar. É o nosso pilar da quem mulher, olha para uma imagem de Nossa Senhora de mãe, não é? Exatamente. não pensa, que mal fiz. Ninguém pensa nisso. As pessoas olham para Nossa Senhora, reverenciam, têm alta estima, respeitam e não há um único pensamento. Porquê? Porque ela é mais pura, é a mãe celeste. E de facto isso que eu queria dizer para finalizarmos é que se nós colocarmos sempre Nossa Senhora naquela determinada circunstância, naquela determinada ocasião, exato, e tentarmos ver, será que ela agiria desta forma, será que ela se vestiria desta forma, o que é que ela diria nesta situação, pronto, pôr Nossa Senhora no nosso papel naquele momento. E é evidente, se algum católico, não é, que tenha dúvida disto, por favor, fale comigo. É evidente que Nossa Senhora nunca iria para a praia nem de biquíni, sim, nem de fato de banho. Sim, isso não se põe sequer. Que a única diferença, já agora, porque há muitas pessoas que acham que usar biquíni não, mas fato de banho sim, a única diferença é que o fato de banho tapa a barriga e um pouco das costas. Tudo o resto está lá evidenciado, não é? Bom, mas vamos por fases. Se há uma mulher neste momento que está a usar biquíni e que passa a usar fato de banho, está a crescer. Certo, claro, sem dúvida alguma. Da mesma forma que está a usar calças, pode usar uma saia até ao joelho e mais tarde, se achar por bem, ter a nota Sim. 20, como nós temos há pouco. Isso, cada um há de fazer o seu caminho na modéstia, que é um caminho muito bonito, sem dúvida alguma. Nós não estamos nada arrependidos, ainda temos muito que caminhar. Uma coisa que é importante também salientar é que Nossa Senhora, estávamos agora a falar, as pessoas podem ouvir e dizer, bem, se isto é assim no vestir, depois obviamente é em todo o comportamento, na forma de comer, na forma de falar, daqui a bocado parece que estamos presos por arames e que não fazemos nada e que não nos divertimos. E não tem nada a ver com isso. Nossa Senhora divertia-se certamente nas alturas certas e nos momentos certos. É preciso ver que foi Nossa Senhora que nas bodas de Caná descobriu que os convidados não tinham vinho. E não disse propriamente ao filho, não lhes deis mais vinho que eles estão malucos. Pelo contrário, em qualquer casamento há excessos. Nossa Senhora, puríssima, a única sem pecado original naquela festa, foi pedir ao filho para fazer um milagre para dar vinho aos convidados. Portanto, cada um bebia mais ou menos, isso claro, com cada há formas de festejar, há formas de estar, há formas de fazer as coisas e de ser alegre. E às vezes a conversa da modéstia, quem ouve pode pensar, não se pode fazer nada. Não, que sim. Mas é como quando falas da santidade, quando nós queremos ser pessoas santas, as pessoas têm muito isso. Ou quando queremos ser, essa ideia. E quando queremos ser pessoas castas, que está tudo ligado naturalmente, as pessoas também pensam que nós temos um signo de castidade com uma chave, como nos filmes. Não... Vê-se muito, mas vê-se muito isto. Vê-se muito este mito que sim, mas porquê? Mais uma vez, porque foi incutido na sociedade por uma cultura marxista, como sabes, socialista, e para destruir precisamente os valores cristãos. Mas pronto, enfim. Mas olha, como salvaguarda também se vê muito o escrúpulo inverso, ou seja, eu noto que às vezes na tradição também há pessoas que não duvido que estejam avançadas nas virtudes e em santidade, mas que também veem a diversão, veem qualquer tipo de observação mais descontraída como um problema. E para essas pessoas também é preciso, se calhar, soltarem-se um bocadinho. Sim, dar um abanão, porque modéstia não é a pessoa estar presa e estar isenta de sentidos e de sensação e de sensibilidade e de diversão nos momentos certos. Muitas vezes as pessoas podem estar num algum momento pessoal que por algum motivo não querem. Claro, estou só a dizer que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Acho que podemos estar tanto à terra nas virtudes, o máximo possível, nota 20 em 10, mas na rigidez com que agora parece o Papa Francisco a falar. Nota 20 em 20, desculpa. Sim. Na rigidez, ou seja, na maneira como olhamos para estes temas, não temos que ser apreensivos e quase sólidos, como ser uma pessoa modesta, ser uma pessoa sempre séria. Não, uma pessoa modesta tem que ser simples. Uma pessoa séria num ambiente descontraído e simples é só estranho. Pois, precisamente, exato. Há bom senso e nós sabemos. Certo. Nós sabemos isso, não é? E pronto, acho que hoje podemos fazer um wrap-up e estamos. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, está tudo. Eu creio que acho que dissemos tudo. Portanto, se houver alguma crítica, certo, algum comentário que queiram fazer, eu creio que são sempre livres de o fazer. Livres e gostamos de ouvir. Sim, sem dúvida, gostamos muito de receber o feedback. Pelo menos gostámos no primeiro sobre o aborto. O outro já fizeste sozinho, não é? Sim. Neste também gostávamos muito de receber mais feedbacks.
E a responder a uma questão que também é feita, ou pode ser feita, que é porque é que nós falamos um pouco baixinho, não estamos a falar como o típico podcaster, youtuber, cheio de tons na voz e coisas. É porque simplesmente é meia-noite e qualquer coisa, e nós temos filhos a dormir em casa. Temos uma casa modesta, ou pequena, acho que não é uma questão de ser modesta. E tentámos escolher de uma forma modesta, na verdade. Sim, mas a verdade é que temos os filhos aqui a dormir e por isso é que falamos assim um pouco mais baixinho. Sim, mesmo aqui ao lado, a Benedita neste caso. Sim, no entanto, gostamos muito que vocês estejam a ouvir o podcast. Sabemos que os países onde ele é mais ouvido é Portugal, Brasil e incrível Estados Unidos e UK. Portanto, boa, obrigado a quem está a ouvir. O objetivo é chegar às 150 pessoas por podcast. Para já, estamos quase. E vai aumentando. E vai aumentando. Sim, vai aumentando. O objetivo é que nós nos divertimos, que possamos aprender ao estudar estes temas. Sim, divertimos, aprendemos, mas acima de tudo, porque eu, como digo sempre, pelo menos uma pessoa compreender perceber o tema, conseguir chegar a alguma conclusão com o tema já é uma vitória. Sem Por mais dúvida. que sejam 150 a ouvir, pelo menos uma a compreender, já ficamos muito contentes. Boa, obrigado então a todos. No próximo episódio já estamos a preparar o tema, não vou já divulgar qual é. Mantenham-se atentos e até breve. Obrigado.